Boa noite. No Jornal Rio Doce de hoje, nós iremos abordar sobre um tema muito importante, principalmente aos futuros universitários, que irão prestar o Enem nesse fim de semana. E ao meu lado está a professora de língua portuguesa da Univale, Joana Paula. Joana, muito boa noite para você. Boa noite. Obrigada por ter aceitado o convite. E para começar a nossa entrevista, quais os principais pontos que o aluno deve priorizar durante a prova do Enem? Então, a prova do Enem, ela é cheia aí de estratégias, de técnicas, né, para a sua execução. E na prova de linguagem, a gente fala o seguinte, que é importante ler sempre a fonte desse texto, ir ao enunciado, não ficar lendo todos os textos de uma maneira assim, né, apressada. Vá à fonte, enunciado e texto. É uma receita que sempre dá certo. E como o aluno ele pode melhorar a escrita, a coesão, a coerência do texto aí, ao se preparar para a redação do Enem? Então, pergunta bem interessante e difícil também. Quando a gente fala de escrita, a gente fala de conhecimento de mundo, de outras leituras, né, que perpassam a sala de aula. Então, quando a gente fala da escrita, nós também associamos aos repertórios, a filmes, séries, livros, tudo que você puder contextualizar com a temática abordada na redação e também uma boa leitura ajuda na interpretação textual. Você tem dicas de como o aluno ele pode desenvolver um bom repertório sociocultural para a redação? Com certeza. Quando a gente fala de repertório, nós não estamos falando em analisar uma obra cinematográfica de uma maneira desordenada, aleatória. Na verdade, quando a gente associa uma série, uma obra literária, uma obra cinematográfica, nós estamos pegando pontos importantes que vão encaixar nos eixos temáticos. Então, eu gosto bastante da obra cinematográfica Que Horas Ela Volta, que é um filme brasileiro, que vai contextualizar várias questões que englobam aí o território nacional, as relações humanas, a relação com o trabalho, a segregação em meio às cidades. Então, eu acho que é importante, aí fica até uma dica. Quais erros mais comuns que os alunos eles podem cometer na redação do Enem, até por conta do nervosismo mesmo da prova, e como eles podem evitar esses erros? Na verdade, a escrita da redação, ela é uma escrita estruturada. Então, a gente sempre fala para poder seguir pelo menos 24 linhas, né? O mínimo 24 linhas, separar a redação em 4 parágrafos, lembrar da introdução da tese, no desenvolvimento, que a gente fala D1 e D2, ter pelo menos mais de um contexto histórico, repertório, elementos que possam aí robustar a redação. E lembrar, é claro, da proposta de intervenção, porque é o momento de você resolver a problemática. E aí eu falo, como se o aluno fosse ali um líder comunitário e queira resolver toda a problemática. Então, são esses caminhos para a gente traçar uma escrita ordenada para caminho do 1000, né? Joana, agora nós iremos para um breve intervalo e já voltamos com a nossa entrevista. O Jornal Rio Doce volta em instantes.